Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui e a gente poder compartilhar uma palavra nesse primeiro domingo de outubro. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. O tema da nossa mensagem é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 9. Nesse exato momento, Jesus está reprovando uma atitude dos fariseus em relação àquilo que eles faziam, orar para serem vistos, Para se mostrarem os seus cantinhos ali, aquela postura que eles tinham, da qual Jesus está repreendendo, dizendo: olha, quando vocês entrarem no seu quarto, fechem o quê? A porta, e vocês orem assim. Como? No versículo 9, orem assim: Pai nosso, que estais no quê? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita assim na terra. Amém? Então, olhe para mim. Eu quero pegar essa parte aqui. Venha o teu reino. Jesus fala aqui sobre oração. E dentro dessa perspectiva da oração, Jesus está dizendo assim: olha, vocês devem orar sim. Como se dissesse, esse é o modelo de oração que agrada o Pai. E essa oração é sobre alguém também pedindo para que venha o reino. Agora, a minha pergunta para você, muito categórica e simples: o que é o reino? O que é o reino? Igreja do Céu Azul. O que é o reino? Porque se a Bíblia está mandando a gente orar para que esse reino aconteça, se a Bíblia também diz: buscai primeiro o reino, busca primeiro o reino. E o que é o reino? Isso deveria estar bem afinado, deveria estar na ponta da língua. Sabe aquela coisa assim, falou, a gente já responde. O que é o reino? Deveria estar. Porque se a gente está buscando isso em primeiro, isso teria que estar bem definido para nós. E por que não está, pastor? Por que não está? Por que eu olhei para você, eu estou vendo uma cara de dúvida: o que é o reino? Você está pensando em elaborar uma mensagem: o que é o reino? O que é o reino? O que é o reino? Parece que nunca ninguém fez essa pergunta para mim. Talvez se alguém te perguntasse hoje dentro da sua casa: o que é o reino? O que você responderia? O que é o reino de Deus? Gera o silêncio. Eu vou começar dizendo para você o que não é o reino. O que não é o reino? No século XX, as pessoas acreditavam, também Santo Agostinho acreditava, que o reino era a igreja. Ele disse isso categoricamente, inúmeras vezes, que o reino era o quê? A igreja. Não, o reino não é a igreja. Então, já sei. Então, o reino, pastor, é uma sucessão de igrejas que se transforma no reino? Também não. Já sei. O reino é um lugar. É um lugar. É um lugar da qual a gente vai. Naquela época também as pessoas tinham muita confusão nisso. Porque elas acreditavam que o reino se tratava de um lugar. Ou quando falava que o reino dos céus está chegando, na cultura judaica daquela época, o que acontecia também? Eles falavam: é agora que o Messias vai vir para estabelecer o seu reinado milenar. Vai acabar com o exército romano. E o reino também não é um lugar. O reino também não é uma pessoa em si. Então, o que é o reino? O que é o reino da qual a gente não consegue aqui, parece que, responder?
Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto. Coloca para mim no telão, Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Na tradução da linguagem de hoje. Coloca para mim, por favor. Olhe para o telão, por favor. Diz assim, ó. Os fariseus perguntando, Lucas 17, 20. Alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando ia chegar o quê? Quando é que vai chegar? Porque esse cara fala tanto, estou ouvindo falar desse negócio aí. Quando que chega? Quando o reino de Deus chega, não será uma coisa que possa, o que, igreja? Ver. Vocês não vão conseguir ver. Como não? Não vai ver. E nem vai dizer, vejam, aqui está, ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está o quê? O reino de Deus está dentro de nós aqui, ó. Não está fora, mas está dentro. Então, se nós pudéssemos definir aqui já de cara, para isso ficar marcado na nossa igreja, quando alguém falar sobre reino, nós vamos dizer assim, ó, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus no coração do homem. O reino de Deus é o governo no coração do homem. Onde Jesus governa, onde o reino é estabelecido por ele. Amém, queridos? Então isso tem que ficar claro para nós aqui mais. Quando perguntar para você o que é o reino, você diz, olha, o reino é o governo de Deus no coração de quem? Está aqui dentro. Está aqui dentro. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Como é que nasce esse reino dentro de alguém? Porque, Jesus está dizendo, ó, não dá para ver, não dá para citar. Mas como eu sei que esse reino está nascendo no coração de alguém? Deixa eu falar para as pessoas que estão começando agora no Evangelho. Essa parte aqui é para as pessoas que estão começando agora no Evangelho. Então você que está entrando agora na igreja, está iniciando a sua jornada, a primeira coisa que ia falar sobre o reino foi João Batista. Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependa-te, porque o reino dos céus está chegando. Arrependa-te. Então, a primeira coisa para o reino nascer, daqueles que estão começando, é se arrepender do pecado. É a primeira coisa. Não tem como o reino chegar na tua vida se você não se arrepender. Segunda coisa, para você que está começando aqui agora, na igreja, você precisa entender isso aqui. No livro de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos, uma das maiores autoridades daquela época do judaísmo, tem um encontro com Jesus à noite, às escondidas, e ele queria saber tudo sobre Jesus. Ele fala, Jesus, olha, Jesus, tudo que o Senhor tem feito é uma obra maravilhosa. É claro que é da parte de Deus. Aí Jesus, sabe o que Jesus fala para ele? No versículo 3, Jesus diz assim, ó, e Jesus lhe disse, em verdade vos digo, se não nascer de, ele diz, não verá o reino de, não verá. Como pode um homem velho nascer? Perguntou Nicodemos, sem o entendimento. Acaso pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Versículo 5, e Jesus respondeu, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de quê? Sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos só podem gerar apenas uma vida, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Amém, igreja? Então olhe para mim, deixa eu só explicar para as pessoas que estão iniciando agora, para que você possa ter o reino na tua vida. Então o primeiro passo é arrependimento. Segundo passo é batismo. Não tem como. Quando eu me batismo, eu estou trazendo uma nova vida. Amém, irmãos? A vida espiritual para que o reino possa estar aqui. Eu acredito que a grande maioria que está aqui já fez tudo isso. A grande maioria. Já se batizou, não é? Pastor, já me batizei. Pastor, já me arrependi de todos os meus. Já passei por esse processo. Bom, está tudo certo. Então eu já tenho o reino de Deus, então?
Já posso dizer que eu tenho o reino de Deus aqui na minha vida? Sim e não. Sim, não estou entendendo. Então vamos lá. Se a gente disse que aqui, com toda clareza, o que é o reino de Deus, fala para mim. O que é o reino de Deus? É o governo de quem? É o governo de Deus, hein? Então, se todo reinado tem um governo, tem também a sua lei. Tem como esse dono rege o que ele faz. Porque quando nós falamos assim, ó, o governo de Deus está em mim. Eu aceitei isso na minha vida, pastor. Eu aceitei isso no meu coração. Então, algumas coisas começam a implicar. Porque quando a gente fala que aceitou a cultura do reino, nós precisamos aceitar isso aqui com toda a clareza. O que é essa cultura do reino de Deus? Essa agora é a segunda parte para todos nós que aqui estamos. Porque falar que aceitou é fácil, mas a pergunta é se você aceitou a cultura do reino de Deus. Se eu perguntasse para você aqui agora, qual é a cultura do reino de Deus? Complicou de novo, pastor. Estava fácil o negócio. Estava certinho, estava já tudo pronto. Que cultura é essa? Por exemplo, deixa eu explicar para você isso aqui, ó. Eu acho que cada casa aqui tem uma cultura. Por exemplo, tinha uma época em que meus primos iam dormir na minha casa. E os meus primos xingavam, falava palavrão. Aí a minha mãe falava assim, ó, ei, aqui ninguém fala palavrão, não. O meu pai já aqui, ó, meu pai. Ei, não, você fala palavrão, que você não fica mais aqui. Era a cultura de dentro da minha casa. Você percebe que a cultura é algo tão poderoso? Cultura. Isso aqui é tão poderoso, muito poderoso, e o diabo tem trabalhado muito na cultura. Se eu perguntasse para você, qual é a cultura da sua casa? A sua casa tem a cultura do reino de Deus? Porque tudo que o diabo mais quer é uma casa sem cultura nenhuma. É por isso que a gente está vendo hoje, irmão, a gente fica assustado com as nossas crianças. A gente vê as nossas crianças hoje dançando músicas completamente pornográficas e a gente acha que é normal. Quanto mais normal, o diabo está plantando ali dentro daquela casa uma cultura. E quando ele provoca essa cultura, vai criando essa cultura, isso vai ficando enraizado, isso vai ficando o quê? Enraizado. É por isso que tem até hoje gente que é crente e ainda fala palavrão. Por que tem crente que fala palavrão até hoje? Fala, mas como? Porque ele cresceu dentro dessa cultura. E quando ele veio para cá, ele se arrependeu dos seus pecados? Sim. Ele se batizou? Sim. Mas a pergunta aqui é, a cultura do reino está dentro dele? Porque dentro da cultura do reino, quando a gente fala, olha, o Senhor agora governa a minha vida, governa mesmo? Você aceitou a cultura mesmo? Você aceita isso mesmo? Porque, irmãos, eu falo para você por experiência. Quem já morou aqui em outro estado? Quem já morou em outro estado? Levanta a mão assim, deixa eu só ver. Já morou em outro estado? Cada estado tem a sua cultura, não tem ou não tem? Imagina se a gente fosse sair daqui para ir para o Japão. Imagina o choque cultural. Eu tenho amigos que estão na Irlanda, que estudaram comigo, amigo de classe, de escola. Falou, cara, para conseguir uma fruta aqui é uma luta, cara, e é cara. Fruta que a gente come aqui no sacolão, pega a torta direita. Falou, cara, tudo bem, eu tô comendo picanha, aqui a picanha é barata, cara. Aqui a picanha a gente paga barato mesmo. Mas em compensação as outras coisas, então veja, se a gente saísse daqui agora, fosse para o Japão, seria um choque cultural grande, seria ou não seria? Seria difícil. Talvez alguns diziam assim, eu vou embora, eu não vou ficar aqui no Japão não. Eu vou voltar para Minas Gerais, para minha Minas Gerais, né? Eu quero tomar meu cafezinho, meu pão de queijo, né? Eu quero ficar, né? Eu vou voltar. É assim ou não é? Vou voltar. Então, você está preparado aqui nesse momento para um choque cultural?
Essa é a pergunta. Se você está preparado para um choque cultural. Provoca o irmão do seu lado. Pergunta para ele, você está preparado para um choque cultural? Hã? Você está preparado para largar o pãozinho de queijo, pastor? Está preparado para largar o café? Não, aqui não tem café. Tem lugares que é difícil encontrar até café. Tem lugares que é difícil encontrar feijão. Então imagina um choque cultural. Se você está pronto para esse choque, porque é aqui que está o nosso problema. Jesus está falando, o reino está dentro de você. Está aí. O reino não é um lugar. É aquilo que Deus traz para aqui dentro. Só que quando Ele traz aqui, você vai permitir que Ele faça a modificação do lado de dentro? Que você sofra esse choque cultural. Está pronto para esse choque? É. Hã? E aí eu vou trazer para vocês alguns choques culturais aqui. O primeiro choque cultural está em Mateus capítulo 5. Primeiro choque. Jesus diz assim, o seu primeiro sermão, você vai perceber que Jesus, daqui para frente, você vai perceber, quando você começar a ler a Bíblia, você vai perceber que todo momento Jesus está falando do reino, reino, e não é de lugar, é aqui dentro. Ele está passando para nós, em todo momento, a cultura do reino. Todo momento. Toda a pregação de Jesus, cultura do reino, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Tem lugar que ele falava o reino dos céus. Tem lugar que ele falava o reino de Deus. Por exemplo, para os judeus ele falava o reino dos céus. Por quê? O judeu tinha muita dificuldade. Se você colocar Deus para o judeu assim falar, eles vão olhar como está usando o nome do Senhor em... Acabou a mensagem. Acabou a mensagem. Agora, para os outros, não. O reino de Deus. Então veja, o primeiro choque que Jesus traz é no sermão conhecido. O sermão da bem-aventurança. Em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres do quê? Porque deles é o quê? Porque deles é o reino, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus é de cara no sermão, ele está dizendo assim, ó, sabe para quem pertence o reino dos céus? Para quem? Para aqueles que são pobres de espírito. E a pergunta é, você já foi ensinado a ser pobre de espírito? Hã? Não. E a pergunta é, o que é pobre de espírito? Essa palavra pobre parece que não soa bem, né? Na linguagem de hoje diz assim, humilde, mas não é, é pobre mesmo. O que é pobre de espírito? A gente fica se perguntando aqui, o que é pobre de espírito, pastor? Por que está falando que o reino pertence a essas pessoas? São dessas pessoas. Jesus diz, felizes essas pessoas que são pobres de espíritos. Então, a pobreza de espírito, olhe para mim, naquela época Jesus traz essa categoria. O pobre de espírito é a pessoa que se esvazia. Esvazia. E isso era a sua pobreza. Me esvaziar do quê? De mim mesmo. De mim mesmo. É quando eu me torno vazio de mim. Por que é difícil, às vezes, a cultura entrar do reino de Deus em nós? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. É difícil. Não, é assim que eu penso, é desse jeito que eu penso, ó, é desse jeito que eu penso, é dessa forma que eu quero, é dessa forma que eu acredito, é assim que eu penso, é assim que eu quero. Então, você está cheio do espírito de rico. O que é o espírito de rico? De altivez, de autossuficiência. E para ser do reino, eu preciso me esvaziar. Não foi o que Jesus fez? Não é o que está escrito em Filipenses? Quando se abre em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo, que sendo forma de Deus, sendo a forma do quê? De Deus, ele estava cheio de Deus. Ele poderia ter colocado assim, sou Deus, e acabou. Mas não fez isso, não usurpou.
Mas o que ele fez então? Ele se esvaziou. Ele se tornou como um homem. Ele se humilhou, foi obediente de cruz. Sabe aquela coisa assim? Eu posso ser Deus. E acabou. Eu posso ser. O apóstolo Paulo está trazendo a ideia para a igreja de Filipe, uma coisa muito poderosa da cultura do reino. Peraí, se você quer que a cultura do reino prevaleça dentro de você, se esvazie, porque foi isso que Jesus o quê? Ele se esvaziou de si mesmo. E aí quando a gente se esvazia de nós mesmos, nós estamos prontos para que o Senhor possa nos encher. Nós estamos prontos para que Deus possa nos... Eu vou um pouquinho mais além, não é sobre encher, mas é sobre aquilo que nós precisamos nos tornar. Porque no reino de Deus, todo mundo se torna alguma coisa. Amém, igreja? No reino de Deus, todo mundo se torna alguma coisa. Ontem eu realizei uma cerimônia fúnebre do irmão aqui da nossa igreja. E aí eu estava ali para fazer a reunião e eu me deparei com uma mulher que chegou do nada, com uma Bíblia debaixo do braço. E ela veio, me cumprimentou, tudo certinho. E ela falou assim, eu sou uma capelã. E eu falei, uau, fazia tempo que eu não ouvia essa palavra, capelã, muito tempo. E ela falou, eu trabalho só fazendo velório. Esse é o chamado de Deus na minha vida. Aí eu fiquei mais em choque ainda. Fiquei em choque. Fiquei em choque. Só ler algumas páginas para baixo de Mateus 5. Bem-aventurado os que consolam, porque serão... Falei, essa mulher está na prateleira de cima. Falei, como é que é? O seu ministério é isso? É só isso que eu faço. Eu trabalho, mas eu venho aqui para realizar velórios de quem não tem ninguém, para trazer uma palavra nesse momento tão difícil. Eu fiquei ali travado, né? Falei, encontrei alguém bem-aventurado. Encontrei alguém bem-aventurado. Falei, essa mulher está na prateleira acima. Ela está acima. Bem-aventurados que consola, porque serão o trabalho que ela faz. E aí que aqui a gente começa a entender o que é a cultura do reino. O que é a cultura do reino? E aí se a gente parar para pensar, a gente fala assim, mas por que que na minha igreja, na igreja que eu faço parte, não tem um capelão? Por que que não tem alguém para ir fazer velório? Irmãos, eu já fiz velórios pesados. Já fez velório? Já foi em velório de traficante? Irmão, que peso. Pensa num peso. Cheguei lá no velório, a irmã é da igreja, né? A irmã da igreja. Pastor, vem fazer esse velório. O pessoal passou e... mataram meu irmão mais novo. E dá gente para ir lá. E aí chega no velório, parece que toda a capetaiada estava lá. Toda. Aqueles caras com uma revolta. Nós vamos matar o irmão mais velho. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim, não. Aquela revolta, irmão, aquele peso. E a irmã da igreja fala assim, pastor, consola ele. Consola ele. Com essa raiva que ele está, com esse ódio que ele está, com essa sede de vingança que ele está. Como? Como? Como um velório é pesado o clima. A capeta, ela estava lá. Os caras da área, tá tudo lá, esperando, tipo assim, ó, só vamos terminar esse momento aqui, nós já vamos sair para acabar com os caras. Isso não vai ficar. Os caras tudo maquinado ainda. Eu falei, rapaz do céu. Por que nós não temos esse tipo de gente? Aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu estava com essa mensagem já, eu já havia me dado ela. Eu fiquei muito pensando sobre isso. E Deus ministrou no meu coração uma coisa muito séria e muito simples. Muito simples. Por que nós não temos? Nós não temos porque ainda nós estamos orando para aquilo que a gente quer ser. Nós não estamos orando para aquilo que Deus
quer fazer de nós. Quem está entendendo isso aqui? Ó, quem quer ser capelão? Mas quem quer estar no altar? Quem quer estar cantando? Eu tenho chamado, pastor. Deus já revelou. Não é assim? Quem quer ser capelão? Quem quer? Quem quer ir nos hospitais fazer visita? Você está vendo que nós estamos orando, porque no reino é isso. Quando eu me esvazio de mim, eu me esvaziei, eu não tenho mais nada, está vazio. Então, dentro desse reino que entrou agora dentro de mim, ele me faz aquilo que ele quer. Se ele quer me fazer um capelão, então vou ser um capelão. Se ele quer me fazer um rapaz que visita hospitais, evangelista, é isso que eu vou ser. Mas nós não estamos orando, não estamos orando. Nós estamos orando por aquilo que a gente quer. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero. Mas e o que ele quer? Porque o reino é de quem? De quem que é o reino que você falou? Ah, é dele. Se o reino é dele, então por que eu estou querendo ser uma coisa que ele não me chamou para ser? E por que eu não tenho coragem de orar? Para Deus me fazer aquilo que ele quer, não o que eu quero. Ah, mas não, eu quero isso. Não, é isso que você quer? Você está vendo que é um choque cultural? É um choque cultural, não é? É um choque cultural. Porque nós aprendemos uma autossuficiência muito grande. Muito grande está dentro de nós. Então, perceba, imagina você tem o seu trabalho, você tem o seu emprego, você tem a sua profissão, né? Você ganha o seu dinheiro de forma lícita, mas imagine você começar a orar assim: Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor quer. Faz de mim. E se Deus quiser que você seja apenas um capelão? Que você seja parte do grupo de oração. Ah, não, grupo de oração, não. Não. Então você está vendo porque o reino não está ainda aí? É por isso que ele disse assim, olha o que ele disse em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Você consegue ver justiça nisso? Ah, não é, é justiça. O reino de Deus é isso. Quando o reino de Deus está em nós, ele nos modifica dessa forma que a nossa oração agora passa a ser outra. Eu não estou mais preocupado. Por que eu não estou mais preocupado? Porque eu entendi aquilo que ele quer de mim. Então a minha oração agora é essa. Eu estou orando para Deus me fazer aquilo que ele quer. Então imagine, irmãos, imagina que na nossa igreja, nesse exato momento, se todos nós aqui já estivéssemos vivendo isso. Imagina como nós estaríamos. Imagina o que está faltando do nosso ministério que a gente não tem, já teríamos. Por que a gente não tem? Ah, está faltando. Ah, precisa de arrumar. Por quê? Porque a gente não ora. A gente não quer fazer essa oração, porque essa oração é um choque com aquilo que você quer. É um choque com aquilo que você... É difícil aceitar isso. Por isso que eu disse, é cultural. E o diabo coloca essa cultura em nós, ele coloca essa cultura em nós, irmãos. Ele coloca essa cultura dentro de nós, enraiza isso bem forte dentro de nós, que é difícil de se desprender. Se alguém nos coloca para ficar de porteiro, a gente fica com raiva. Pastor, é brincadeira. Colocou no sofá dele. Pastor, é brincadeira. Mas assim, por que essa raiva? Se eu entendi, se eu orei para Deus, Deus, eu estou aqui. Esvaziei. É por isso que esse texto de Filipenses diz assim: ele se esvaziou. Ele se esvaziou de tudo, se tornou não bastante homem, ele se e ele foi obediente à morte do que igreja? De cruz. Se o final é cruz, está tudo certo. Se o final me leva à cruz, está tudo certo. Então você está vendo que para nascer um reino dentro de mim, eu preciso também aceitar a cultura do reino. Amém, igreja? Segundo confronto aqui da nossa cultura do reino. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. No livro de Lucas, capítulo 15, mais uma parábola. Na verdade é uma só, né? Porque o texto começa assim: e propôs uma parábola. Uma.
Então está no singular. Então são três verdades. É uma parábola com três verdades. É isso que acontece aqui, uma parábola com três verdades. E a primeira verdade é que uma ovelha se perdeu. Não é verdade? Perdeu uma ovelha. O pastor tem 100 ovelhas, vai atrás de uma ovelha. Né? Uma ovelha perdida e o pastor vai atrás de uma. Mas ele está com 99. Uma cultura doida, né? Consegue entender isso? Aí a outra parábola é de uma mulher que tem 10 dracmas. Dracma significa era o dinheiro daquela época. Ela perde uma dracma. Aí depois vem a outra parábola, né? Do filho pródigo. Um pai que tem 2 filhos e um vai embora de... Reparou que essas histórias têm uma verdade em comum? Todas elas têm perda. Todas elas têm o quê? O pastor perde o filho, a mulher perde a dracma, o dinheiro, e o pai perde. Então, uma das culturas que mais choca a gente é a cultura da perda. Cultura da perda. Deixa eu perguntar para você se você está pronto para perder. Porque a gente foi tão instruído para nunca perder. É verdade, não é? É a nossa cultura que a gente vive. Por isso que eu digo para você, a cultura que a gente vive é de nunca perder. Eu posso perder, eu vou perder, eu vou perder, eu posso perder, eu vou perder, eu posso perder, não é? É a cultura que a gente vive. Só que a cultura do reino, ela tem o quê? Perdas. Eu vou para o irmão, pessoal. Você está pronto para perder? Eu perdi muita coisa lá. Mas olha que interessante. A cada uma dessas perdas, a cada uma dessas perdas gerou uma ação. Eu vou pegar aqui para você poder entender. Lucas capítulo 15. A mulher, ela perde uma dracma. Ela tinha 10. Está tudo certo, ela perde. E aí eu quero que você entenda por que no reino tem perda, pastor. Porque toda perda não é ruim. Não estou dizendo que é boa, mas não é ruim também. Mas existem perdas que são necessárias para que eu possa mudar o comportamento. Quer ver só? Só foi ela perder. Ela perdeu e a primeira coisa que ela faz é o que, igreja? O que ela faz quando ela perde? Varrer. Então ela só vai à casa porque ela perdeu. Sabe que a perda gera algum tipo de comportamento em nós? A perda gera um tipo de comportamento. Ou o que faz? Se você não tivesse perdido, você não tinha voltado para a igreja. Se você não tivesse perdido, você não ia voltar a orar, não ia voltar a jejuar. Então perceba que algumas percas nos resgata de volta para a igreja, para o reino. Pastor, vamos ter fechado aquele negócio, mas não perdi aquele negócio. O que você perdeu? Será que? Pastor, era para dar certo, eu não entendi nada, porque não deu certo. Existem algumas perdas que acontecem e é para isso. Para nos trazer de volta para o propósito, para nos trazer de volta para a direção. É por isso que o Senhor Jesus disse que o Senhor, Ele nos molda, amém, igreja? Para quê? Para que a gente cresça e produza mais fruto. Quem está entendendo só me diga agora, irmãos. Então existem perdas que fazem parte. Só que na cultura que você aprendeu e vive até hoje, você não aceita. Eu vou dizer para você até mais. Tem gente que também só saiu da igreja porque perdeu. Aí você fica revoltada, fica chateada, não vem mais, não ora mais por causa da briga. Porque essa cultura está dentro de você, mas não é a cultura de quem? Do reino.
Porque quando a cultura do reino está em nós, olha para mim, quando a cultura do reino está em nós, abre em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, por favor. Olha só, quando a gente perde, olha só o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Paulo dizendo, diante das perdas, Paulo está dizendo assim, ó, Filipenses 3,8: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, e pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri o que, igreja? Perda de todas as coisas, e considero como lixo para que possa ganhar alguém. Isso aqui é o reino. Quando o reino está dentro de nós, irmão, quando o reino está aqui dentro, o reino está aí, o reino está aí, pergunta para o reino está aí, irmão? A cultura está aí ou não está? Então, quando a cultura está aqui dentro de nós, irmãos, a cultura está aqui dentro de nós, o que eu perdi não se compara a nada. O que saiu da minha vida, o que foi ocultado, o que foi tirado, nada representa para mim mais. Se Deus tirou, amém. Acabou. Para que se orou, para que essa revolta, mas é o quê? É a cultura que está dentro de nós. Essa é a cultura do reino, ela choca por causa disso. Porque ela tem medo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, todas as perdas que eu perdi muito. Eu considero elas como o quê? É um lixo. Não tem importância, mas isso aqui era valioso, isso aqui era isso, mas ele diz, olha, pelo conhecimento de Cristo Jesus, para que o reino pudesse crescer ainda mais, para que eu pudesse ganhar Cristo mais na minha vida, não tem problema. É por isso que Jesus fala assim, uma parábola, e tinha um homem que encontrou uma pedra de grande valor. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pedra de grande e ele vendeu tudo, entendeu? Porque ele achou bem. Então, o que se perder alguma coisa não tem problema, porque hoje eu encontrei o reino de Deus na minha vida, amém, igreja? Encontrei o reino. Então não importa o que eu perdi, o que ficou para trás, porque agora a minha cultura ela é outra. Terceiro choque cultural. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo 26 a 28. Mateus capítulo 20, 26 a 28. Mas entre vocês não será assim, ser diferente, hein? Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vocês, se coloque em serviço do outro. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do quê? Em resgate do quê? Deus. Nesse exato momento, os seus discípulos, Tiago e João, estavam brigando por um lugar de poder. Sabe aquela coisa? Quem vai sentar do lado do homem? Quem vai sentar do lado do? Vamos chegar lá na glória. Eu quero meu. Jesus olha para aquilo como se dissesse: eles ainda não entenderam a cultura do meu reino. Porque o reino que a gente vive é isso. O reino que a gente vive aqui hoje, está enraizado entre nós, é poder. É poder. A gente quer poder. A gente quer andar, a gente quer estar na frente, a gente quer estar lá em cima, a gente quer estar no topo, como diz o ditado popular, a gente quer estar nas cabeças. Não é assim? É poder. Só que o reino do mundo é esse. Só que o reino dos céus é uma inversão na hierarquia. Há uma inversão. Você consegue dizer isso, irmão? Sabe? No reino de Deus há uma inversão
na hierarquia. No mundo, aquele que é grande domina. No mundo, aquele que é grande faz o quê? Domina. E no reino, aquele que é grande serve. Aquele que é grande faz o quê? Olha como diferente. E aí você gera um impacto. Gera impacto. Peraí. No reino, no mundo lá fora, quem é grande domina. Essa área aqui tudo é minha. Esses restaurantes são do meu. Essas lojas são muito minhas. É isso que é do meu. Isso aí mas a cultura do reino não. Você se transformou em gigantesco. Sim. Então, quem é grande aqui no reino, ele serve o menor. E aí a gente não vai querer isso. Por que a gente não quer isso? Porque essa cultura está dentro de nós, não é a cultura do reino, mas é a cultura do reino. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade, irmãos, dentro da igreja. A gente fala, eu me batizei, sirva a Jesus, né? A gente faz tudo certinho, procuro sempre fazer as coisas certas. Mas por quê? Porque para viver o reino de Deus, a gente precisa também aceitar essa cultura. Disposto a abandonar essa onda. E é tudo que o diabo está fazendo a cada dia, irmãos. Olha, a cada dia que a gente está passando, que a gente está vivendo, a cada dia o diabo está criando uma cultura nova. Eu vi na internet o menino falando que queria ser um cavalo. Eu falei, é sério? Estou te falando sério. Ele pintou a cara de cavalo, falou, não sei o que, sou binário, não sei o que. Que isso? Como? Como é que pode? Se as nossas casas não tiverem a cultura do reino de Deus, como o seu filho vai ter? Cuidado que as casas que os seus filhos vão. Porque a cultura de lá não é a mesma cultura da sua. Meu filho foi lá, como é que está assim agora? Não para de deixar, filho. Por que ele está lá assim fazendo isso? A cultura da sua casa não tem. E é muito fácil aderir a uma cultura quando você não tem. Não é mais fácil? Você não tem nenhuma. Como eu disse para você, se nós aqui, você nasceu mineiro, mas se você não tivesse nascido mineirinho, tivesse nascido japonês, seria fácil aderir. Seria fácil. E isso que o diabo está fazendo, porque ainda a gente não aceitou essa cultura. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu olho para a Bíblia Sagrada, ela choca isso. Ela choca isso a gente. E a gente olha para isso aqui e a gente vê assim, peraí, então se tornar grande no reino é alguém que serve, não é alguém que domina isso. Então na cultura do reino, a cultura do reino faz parte de perder? Sim, faz parte de perder. Faz parte de Deus moldar? Faz parte de Deus moldar para que você cresça ainda mais. Porque na perca também é uma cultura de comportamento. Pastor, eu quero viver no reino. Então o reino é quando eu passo a entender. Quando eu coloco isso dentro do meu coração, começa uma verdade. É quando eu digo assim, eu vou me esvaziar. Bem-aventurado o pobre do quê? O que se esvaziou de si é desses que é o reino. É quem se esvaziou. Tirei tudo a cultura do mundo. A cultura do mundo. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, eu vejo cada coisa. Eu já passei em cada lugar que vê assim, que final de campeonato de futebol tinha pessoas da igreja. Porque a cultura dela ainda é idolatrativa. A cultura dela é idolatrar o quê? Time de futebol, cigana. Essa cultura está enraizada, que é um fervor de time, é disputa de time e tal, aquela coisa boa. Eu só falo por causa de uma partida de futebol. Ele fala, não, ele só fala. Ele dá essa situação, porque é final, pastor, não, porque é final, pastor, não, porque... Se essas coisas ainda estão enraizadas em você. É por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso:
Essa aqui é o reino velho. Se o reino de Deus não vir, entendi. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. É impraticável, Nicodemos. É impraticável o Evangelho se você não se arrepender e não nascer de. Você não vai conseguir. Porque esses paradoxos aqui, eles são grandes. Perdoar 70 vezes 7. Amor sacrificial. Perdão constantemente. Difícil. Porque a cultura do reino. E é isso que nós vamos estabelecer aqui hoje como igreja. Fazer com que a cultura do reino esteja dentro da nossa igreja. Amém? Que a cultura do reino esteja na nossa vida. Que a cultura do reino esteja na nossa casa. Que a cultura do reino esteja na nossa empresa. Aonde for, a cultura do reino faz junto. Amém, igreja? Aonde eu for, a cultura está aqui, está aqui. Eu carrego, você carrega a cultura do reino de Deus. Amém, igreja? Pode aplaudir Jesus, meu irmão.